Pronto, eu vou-vos arranjar então as taças para que vocês possam começar a amassar. Ah, é? Faz com a mãe, é isso? Ok. Também vai fazer pão. Ai, não faz pão. Nem a Manela também não faz. A Manela não pode sair a qualquer momento. Então, se calhar, estas duas taças são mais pequenininhas. Quer dizer, é melhor essa. Então, hoje nós vamos fazer uma receita mesmo básica para que vocês percebam como é que o centeio é. E depois, numa próxima vez que venham um curso, podemos começar a falar sobre outras técnicas. Por exemplo, o milho, o trigo, temos que fazer pão de uma outra forma. Mas quando estamos a falar de centeio, o centeio faz-se de uma forma completamente diferente e é um pão que se faz super facilmente. Aliás, esta receita, vocês vão achar que isto é tipo mesmo básico. Então, eu hoje, antes de sair da garfa, estive a alimentar aquilo que manda em nós, que é a nossa CEO, que é a nossa massa-mãe, ou então aqui no Norte também se chama muito crescente. Eu não sei se já ouviram falar, em Lisboa há quem chame isco, sourdough, levain, biga, há imensos nomes. Nós aqui chamamos crescente, no Norte há quem chame crescente. Pronto, esta massa-mãe é uma cultura de micro-organismos vivos e que durante milhares de anos era assim que nós fazíamos pão. Nós começamos a fazer pão com fermento químico, que eu depois já vos vou explicar o que é o fermento químico, que é o baking powder, que é o que se percebe, porque tecnicamente percebeu-se que era mais fácil, imensamente mais fácil fazermos pão com o fermento químico do que usando o sourdough. Pronto, eu alimentei-a antes de sair da garfa, eram mais ou menos 11 horas, e vinha a fazer a viagem bastante estressada, porque a pensar, se eu chego lá e a massa-mãe já passou o ponto, já fomos. Eu hoje olho e consigo saber quando é que uma massa-mãe está pronta, mas há imensas técnicas, há quem prove, há quem cheire, há quem como eu olhe e saiba, mas há uma técnica que é vocês pegarem num pedacinho de massa e porem-na aqui, se ela boiar é sinal que está pronta, se não boiar não está pronta. Milagre. E desculpa estar a fazer uma pergunta, como é que fizeste a massa-mãe? Porque nós na Bimbi temos lá muitas coisas que fazem. Isso é uma outra técnica que a seguir falamos, depois eu posso-vos explicar. Mas é só farinha e água, é só farinha e água e tempo. E tem que haver uma regra, que é alimentá-las sempre mais ou menos à mesma hora, mas é uma regra. Mas a seguir falamos disso. Portanto, nós vamos agora amassar, que é para perceberem como é que se faz este pão. O Ângelo arranjou-nos a farinha e eu ia-vos pedir que usassem aqui as balanças e que comecem a pesar conforme eu vos vou indicar. Então, tem aqui estas malguinhas e põem na bacia 250 gramas. Balança é para usar. Sim. Liga aqui. 250 gramas de farinha. Esta balança é um bocado profissional. Onde é que está o dedo, Tara? Aqui. Esta aqui, que é mesmo doméstica. É 250 gramas? Sim, de farinha. 250 de farinha? Sim, de farinha. E o sal? Onde é que puseste o sal? Mas aqui, deixa-me só... Onde é que eu pus as minhas luvas? Estão aqui ao fundo. Ok. Quer dizer... Eu uso. Obrigada. Tá? Sim, mas já está. Agora falta a outra. Eu uso sempre luvas, eu faço sempre pão usando luvas porque eu tenho sempre algumas feridazinhas, ainda hoje ao almoço eu estava a explicar porque é que eu uso, porque realmente depois nunca curo as feridas e também porque como eu produzo pão para outras pessoas, higienicamente eu costumo usar sempre luvas. Pronto, está pesada a farinha? Pronto, agora põem 6 gramas de sal. O sal está aqui. Eu arranjo-vos a colherzinha ou então assim à mão. Prefere a colher? Prefere a colher? Sim, ok. Não é isso. 6 gramas. É o T. Não, tu primeiro tens que tirar tudo para fazer a tara.
Agora vai ao zero. E agora? Ah, mas agora tinha que ser uma vazia. Como é que é? Não se põe tara aí? Põe para Pronto, é isso. Ok, é isso. 6 6 gramas de sal. E agora a água. Como é verão, têm sempre que usar água fria. Usa esta balança Mas aqui, é não preciso do faz. frigorífico? Não, é indiferente. Convém que seja água Sim, fresca. água fresca. Pronto. 225 gramas de água. 225 gramas de água. 6 gramas. Tens de tirar. Ai, não. Podes pôr 225. Agora a água, não é? Água quanto é? 225 de água, diz-me. Do nosso azeite, porque antigamente era com azeite. Ah, ok. Estava experimentado com Ok. azeite, porque isto é um pronto. Então uso aqui. Eu Posso? tenho muito pouco gosto. Ok, perfeito. Pronto. E então agora vamos pegar na massa mãe e põem cerca de 115 gramas. Como é que vocês fazem? Usam esta espátula que eu vos trouxe, espátulas. A água está onde? Eu costumo... Dentro? Sim. Eu costumo molhar aqui a espátula e tiram cerca de 115 gramas de massa mãe. Agora que eu estou a ver, a água está fria. Sim, convém que seja fria. Como é verão, convém que seja fria. Se fosse inverno, usávamos água ligeiramente morna. Não pode passar dos 22 graus, porque senão Mas a é massa... centeio ou fazes em geral? Tudo. Só o milho, O milho é que é só a preciso broa escaldar. é que a gente escalda o milho. É diferente. Tá? Pronto, e agora mexe. Até podes limpar a espátula com farinha, ou não? Sim, pode. Não sei. E agora? Está aqui? Ah, e agora falta o isco, ok. Sim. O que é que se adiciona? 115 Ah, gramas. 115. Então tem que ser. Pronto, e agora pegamos nisto. Vocês têm aqui as formas. E vamos untar com um bocadinho de azeite, porque senão a massa cola. Então o que eu faço é isto, pego num bocadinho de papel, molho aqui e besunto um bocadinho, só para que a massa não fique agarrada à forma. Pá, eu esqueço-me disto, esta cena de ser uma estrela, não estou acostumada a isto. Mas esta massa é feita, esta massa mãe é feita também Com farinha e água. com farinha de De centeio. Igual. Ah, ok. Vou vir para cá só para ver. 115. Pronto, a sua forma, depois unta. Só um bocadinho. Nós já vamos falar sobre de que forma é que vocês fazem esta massa mãe, como é que se conserva, como é que se alimenta, como é que a podem ter ao longo de uma vida inteira. A minha mãe ainda hoje tem o mesmo crescente, o mesmo não, porque ela é alimentada, não é? Mas o mesmo crescente com que ela durante anos fazia broa. Queres que Esta aqui é pequena, sim. Esta aqui é pequena. É esta aqui. Olha, só vieram essas duas grandes. Temos que fazer numa massa pequena. Nós fazemos uma pequenina. E as senhoras fazem uma grande. Tá? 115, não é? Sim. Pronto, e agora mexe. Não, eu tenho que tirar. Não tem mal, não tem Estava mal. 160. Ah, sim, é muito. Então posso então... Amassar. Quando se amassa, para quem tem pouca experiência, uma mão fica sempre livre, sempre, e nunca se suja e amassa-se assim. Posso? Segura-se com esta mão e amassa-se assim. E roda-se. Porque senão começa-se a sujar as duas mãos e rapidamente temos a cozinha, a bancada, um nojo. Ok, mistura agora. Certo? Ok. E roda, e roda. Não estou a entender como é que isso faz. Isso. Exatamente. Sim, mas esta massa cola mesmo, parece cimento. Pronto, já está. Pronto, e agora mistura-se bastante bem.
Principalmente o tempo a chegar lá. De forma a que não haja farinha seca, que é sempre importante, de forma a que não haja farinha seca. Pronto, espera. E agora como é que não te Pronto, e agora é assim, porque estamos a falar de centeio. Então agora o que têm que fazer, eu faço sempre assim, molho ligeiramente a espátula, chego aqui, tiro e coloco aqui. Mas ainda não tem azeite estas. Então, esta aqui, tem? Umas duas já. Esta aqui não, Ah, então esta eu ponho aqui esta. não. O que é que Põe antes nesta aqui. Põe antes nesta. Assim, mistura-se, isso mesmo, e depois raspa-se bem com as espátulas. Ou então à mão. Quem tem já alguma experiência, esta massa parece... Esta massa, isto não tem glúten. Tem, mas tem glúten. uma proteína diferente, só que pode estar aí uma Também tarde muito inteira. estica. Não, o trigo sim. Ok. O trigo, a espelta, o camuto sim, o centeio e o milho não. Diga-me uma coisa. O que é O glúten. espelta? Espelta é um trigo, é uma estirpe diferente. Só que hoje em dia está super na moda falar de espelta e de camuto só porque são cereais que se cultivaram menos. Mas não é o trigo sarraceno. Não. Isso que é não é uma trigo. semente, Pronto, ok, é uma ok. semente que é moída e que, Tudo bem. que se faz farinha, mas é É um uma trigo coisa... selvagem, espelta, não é? É um trigo sim, selvagem. sim. Ok. É um trigo que se sabe que antigamente os egípcios comiam imensa espelta. Sim. É um trigo selvagem, já estou a perceber. Sim. O camuto é igual. Assim como o barral também é um trigo Sim. Eu tenho Pronto. panela para arrumar. Vamos só arrumar a massa-mãe aqui. Queríamos falar deste sal que estão a usar. É dos poucos sais do mar, sal do mar certificado. Porque o sal do mar hoje em dia é muito poluído, tem montes de metais pesados. Sim. E este já viste, é certificado. Precisas é um de sal me falar dele. que já conheces, pronto. E então Como é que se chama? é da reserva natural de Castro Marinho, no Algarve. Sim. Betsuris. Betsuris é o nome do mango de Castro Marinho. Quando as pessoas, há imensa gente que nos fazem perguntas se nós fazemos pão que não leve sal. O sal é um ingrediente importante e nós usamos, se vocês fizerem a conta, se juntarem o peso que pusemos de água, a farinha e a massa-mãe, nós usamos cerca de 1% de sal. A legislação em Portugal diz que as pessoas devem usar no máximo até 1,8. Portanto, nós usamos muito abaixo, porque a massa-mãe atribui sabor ao pão. Agora, o sal é um ingrediente importante porque ele diz-nos qual é o ponto ótimo da fermentação. Quando as pessoas diariamente há sempre alguém que vem ter comigo e diz: Cristina, eu quero um pão que não tenha sal. Porque as pessoas estão acostumadas à maneira como as padarias convencionais fazem pão. Passem para aqui agora. Vê se está. É isto. Agora com a Isto já tem espátula. também azeite ou não? Tem. Ah, já tem. Molho, não é? Da mão. Sim, eu arranjo-vos uma caneca que tenha água. Tá? Claro que isto depois é a prática, porque eu hoje em dia já faço tudo super rápido, porque é prática, não é? Tem aqui. Se calhar ligamos este forno, não? Sim. Quanto tempo é que ele demora a aquecer? Eu já não usei esse forno há anos, não sei sinceramente. Então esperamos um bocadinho mais. Esperamos um bocadinho Não sei, mais. Esperamos um sinceramente. E bocadinho. ele fica assim quanto tempo na forma? Pronto, e então agora o que fazemos é, depende, já falámos disso. O que eu agora faço é, eu aplano um bocadinho para que ele fique mais bonitinho e ponho-lhe um bocadinho de farinha em cima. Porque é sempre bom quando ele sai do forno ter aquela coisa meio rija que a gente trinca e que sente a côdea. Pronto, então pegamos num bocadinho de farinha que eu vos vou arranjar, vai lavar as mãos, não é? Um padeiro passa a vida a lavar as mãos, fiquem a saber que eu passo a minha vida a lavar as mãos. Portanto, quando falam em Covid, nós já lavávamos as mãos há muito tempo. O que a gente agora faz? Pois é isto, assim. Porque depois ele, assim que começar a levedar,
começa a fazer umas rasga e nós ficamos a saber quando é que é o ponto de ele ser cozido, quando as ranhuras estiverem bastante abertas. Ok. Ele faz as ranhuras naturalmente. Tá? Muito giro. Vou experimentar. Esta receita é super fácil. Agora já vamos falar do ponto seguinte, do que é que devemos fazer a seguir. Isto agora mete-se para baixo. Sim, lava a mão, senão vai estar sempre a sujar as coisas. Dê cá. A cena de estar sempre a focar em limpeza, isto é uma falha minha. Agora fazemos isto. Isto depois pode-se adicionar Sementes, carne, passas. Eu hoje ensino-vos a receita simples, vocês depois misturam o que acharem melhor. Por exemplo, sementes acho ótimo, se bem que as sementes convém que se ponham um bocadinho em água antes de serem postas no pão. Sei lá, nozes, avelãs, amêndoas, pinhões, carne, não sei, o que quiserem. O que quiserem. Depois a criatividade. Um bocadinho de farinha, não é? Força. É este aqui? É este. Ah, é aqui está a farinha, desculpa. Sim. Pronto. Na garfa nós já temos formas de fermentar o pão, mas eu vou-vos ensinar como é que vocês em casa devem fazer. Agora é verão, o pão leveda muito. Assim? Sim, são. Pronto. Numa padaria há sítios onde se colocam os pães a fermentar para que eles atinjam um ponto de fermentação ótimo, naquele tempo em que nós realmente queremos, mas em casa há maneiras, por exemplo, agora é verão, não há assim muito segredo porque ele fermenta muito rapidamente, mas de inverno, quando eu fazia este pão em casa, o que eu fazia era, eu pegava numa caixa destas, fervia um bocadinho de água e punha aqui ao lado com uma taça e tapava esta caixa, porque eu criava uma estufa de inverno, de verão não vai ser necessário, se bem que aqui se calhar era importante para lhe darmos aquele primeiro impulso e depois ele fica. Era melhor. Portanto, vocês em casa o que podem fazer é colocam o pão assim numa caixinha destas e deixam-no lá aí umas 2 horas, 3, depende. Se for inverno há de ser umas 4 horas, 5, se for verão há de serem umas 2 horitas. Pronto. O difícil de muitas vezes fazermos pão em casa é que nós, quando estamos em casa, estamos a fazer imensas coisas. São os filhos, é o jantar, é a roupa, e começamos a fazer o pão e quando vamos a ver, ou ele está no ponto ótimo de ser cozido e ainda não ligamos o forno, ou então ligamos o forno há não sei quanto tempo e o pão nunca mais chega ao ponto. Ou seja, em casa acontecem mil e uma coisas. Mas basicamente conseguem fazer esta receita, e eu trouxe-vos um pão destes para que vocês possam experimentar mais aqui um bocado e percebam que com uma massa-mãe bastante ativa, com uma farinha boa e algum tempo, vocês começam a fazer pão em casa. Escusam de estar a comprar pães, não digo de uma padaria como a garfa, mas de comprar pães industrializados. Todas, não é só isso, mas as padarias convencionais, se vocês fossem, como eu tive a oportunidade de ir a uma série delas, que até vendem como sendo pão que é feito em fornos a lenha, quando vocês vão a ver, aquilo é tudo marketing. As pessoas estão a comer verdadeiras porcarias, venenos. Mas pronto, no fundo aqui a ideia é explicar, esta receita é super fácil. Como é que a senhora se chama? A Teresa fez-me uma pergunta sobre se tinha glúten ou não. O centeio tem glúten, tem uma proteína diferente que se quebra e que não tem a elasticidade que o trigo tem. De uma próxima vez posso vir cá e explico-vos como é que se faz trigo, como é que vocês modelam, como é que trabalham o trigo para que façam aqueles pães giros que hoje em dia as pessoas veem. Tem muito mais técnica, o trigo é muito mais difícil, por isso acho que é importante que vocês primeiro percebam como é que
Como é que se faz uma massa mãe, que eu posso vos arranjar e vocês chegam a casa e alimentam e têm sempre como fazer pão? E como é que vocês podem gradualmente começar a fazer os vossos pães em casa e a desmistificar esta coisa toda ligada ao pão, que é mais simples do que aquilo que muitas vezes parece. Acreditem, fazer pão, que é o que eu muitas vezes digo, se a minha avó, que não sabia ler, fazia pão, quer dizer, nós... Uma coisa que eu queria perguntar. A massa não é feita com farinha e água. Com esta farinha de centeio, também dá para o trigo? Para pão de trigo? Dá. Habitualmente o que se faz é, se estamos a fazer trigo, usamos uma massa mãe de trigo. Se estamos a fazer espelta, usamos uma massa mãe de espelta, mas não é uma regra. Não é uma regra. Há uma exceção que é a broa, que faz só com massa mãe de centeio. Esta massa mãe é para a broa. É para a broa. É. A broa. Uma coisa engraçada, onde eu vivo, também se fazia broa, que eu comia e era espetacular, fazia-se lá na quinta. Mas a massa que a senhora que lá vivia aqui há 40 anos, que guardava, era da própria massa. Sim, mas a técnica é a mesma, ou seja, eu fermento esta massa, retiro um bocadinho, guardo-a e esta massa é que me fermenta a massa da broa que eu faço na próxima semana. Mas no fundo o princípio é o mesmo, nós só mudamos a técnica, nós criamos uma cultura de matéria viva e é através dela que eu fermento as massas seguintes. O princípio é o mesmo. Eu confesso que nós dá-nos mais jeito termos uma massa-mãe que refrescamos diariamente, de acordo com aquilo que vamos usar, do que eu estar a chegar a uma massa que está pronta a ser cozida, tirar-lhe um bocadinho, guardar e amanhã voltar a usar. Eu confesso que para quem tem um negócio é mais prático fazermos as coisas assim, mas a broa aqui fazia-se assim, fermentava-se a massa, tirava-se um bocadinho, guarda-se numa coisinha destas, na sexta-feira ou a semana a seguir punha-se num bocadinho de água morna para ativar e voltava-se a usar. Mas o princípio é o mesmo, É esta água, certo? Certo. Então, o que fazemos agora é isto, um copinho, fiz os copos aqui, certo? Esta é melhor que de água, não? Ou isso. Desculpa. Fazemos aqui um copinho, arranjas-me outro banjo, que chegas mais facilmente. Obrigada. O princípio é o mesmo. E no fundo o fermento de padeiro, o princípio também é o mesmo. Eu explico já o que é o fermento e que também não há mal nenhum em usarem fermento. Aliás, eu estive numa academia em que nos ensinavam primeiro a usarmos o fermento químico e só quando nós já fôssemos bastante expeditos a usarmos o fermento é que passávamos para esta técnica. Desculpa, Ângelo. Porque realmente é preciso alguma ciência. E mesmo, por exemplo, eu à minha equipa também os formei assim. Primeiro ensinei-os como é que eles faziam pão com fermento químico, para eles perceberem como é que o processo de fermentação acontece e só depois é que passamos para o nível a seguir, porque senão as pessoas baralham-se todas. E depois aí passamos para o nível seguinte. O fermento de padeiro é diferente do fermento. Qual é a razão dos copos de água? É porque estamos a potenciar que ele comece a fermentar. Então estamos a criar aqui uma mini estufa. É um processo altamente evoluído. Nunca ninguém fez nada disto. Nunca. É uma cena mesmo avançada. Diga. Eu estava a perguntar, o fermento de padeiro é diferente do fermento em pó? Não, é igual. É igual. Só que o fermento em pó é muito mais forte do que os fermentos que as padarias, os fermentos químicos que as padarias usam. Basicamente, o fermento é o mesmo, é uma levedura que é uma levedura que domina as outras. Por exemplo, esta massa-mãe que temos aqui deve ter, uma variedade de 80 mil tipos de leveduras. Fizemos um teste às massas-mãe há uns 2 anos e esta massa-mãe tinha cerca de 85 mil variedades de leveduras. O que as padarias convencionais fazem é, utilizam apenas uma, que vulgarmente chamamos de levedura de cerveja,
que se sabe que ela domina em relação às outras. Ou seja, se nós, por exemplo, este pão que fizemos aqui, se juntássemos agora um bocadinho de fermento químico, rapidamente ela dava aqui um salto, porque ela domina, ela chega aqui a este espaço e domina as leveduras que já estavam aqui. Portanto, os engenheiros alimentares rapidamente perceberam isso e perceberam que era a única forma de fazermos pão, bolos e bolachas de uma forma rápida, de ganharmos dinheiro. Então, o que hoje as padarias convencionais fazem é fazerem o pão numa hora e meia, 2 no máximo, desde que se mistura as farinhas, até que ele sai do forno, ele está muitas vezes 2 horas, 3. O que não fermenta cá fora, fermenta no nosso corpo. Além disso, o fermento de padeiro convencional... Entrem, sentem-se. Sim, é a Clara, que veio atrasada porque houve um fogo que começou lá na aldeia. Nós já fazemos pão. Estas senhoras aqui já fizeram pão, mas já fazem a seguir. Basicamente o que fizeram foi o fermento de padeiro. É o seu. É só o dentalinho, né? Está ali a tua coisa, não foste embora? O fermento de padeiro, o que é? É um produto que é quimicamente feito num laboratório, em que nós vamos adicionar 1 grama ou 2 ou 3 de um produto, tudo que hoje em dia se sabe que a panificação precisa para que um pão levede numa hora e meia a correr bem e que ele saia sempre bonito e que saia sempre bem, porque um dos grandes segredos quando se tem uma padaria tipo a Garfo é que nós somos influenciados pelo tempo, que tipo de farinhas é que estamos a usar. De cada vez que nós abrimos uma saca de farinha, a farinha muda, o sal, as mãos de quem está a amassar, ou seja, há imensas coisas que influenciam e eu não posso estar a explicar a um cliente. Eu faço, mas não é bom, que é, olha, o pão hoje não está bem porque realmente hoje as coisas não correram bem. As pessoas partem de uma expectativa de que quando vão comprar pão, que o vão comprar igual ao que compraram há uns dias atrás, no sábado anterior, ou seja, as pessoas não têm a predisposição de pensarem que é um produto feito à mão, porque as pessoas sabem que vão a uma loja, uma padaria ali ao lado e rapidamente encontram o pão que querem, seja feriado, sábado, domingo, chove, é verão, o pão está sempre igual. Porquê que está sempre igual? Está sempre igual porque usamos uma matéria-prima que é controlada de forma a que o pão saia sempre igual. Portanto, eu conto muitas vezes esta história. O Ângelo sabe, há 1 ano e meio atrás eu tive que trocar a equipa toda e tive que reestruturar a Garfa toda e acabei por ir buscar um padeiro que tinha alguma experiência, que já tinha alguma experiência numa padaria convencional e ele ofereceu-se para nos ir ajudar. E eu, embora tivesse assim um bocado naquela, porque achava que ele, o que sabia não nos podia ajudar, mas achei bem, pelo menos sabe o que é farinha e juntar água e farinha e sal, alguma coisa há de ser útil. Não foi, porque realmente os padeiros que vêm da panificação convencional têm uma metodologia de fazer pão que não tem nada a ver. Por exemplo, tenho que ensiná-lo a amassar um pão à mão. Era padeiro há 15 anos, nunca tinha amassado um pão à mão. Não sabia que a percentagem de sal é que um pão levava. E eu fiquei a achar, quer dizer... Porquê? Porque eles misturam água e um mix, que já vem da fábrica. Se queres fazer pão com pão de leite, a única coisa que precisas fazer é este sal, esta água, e tem o produto feito 1 hora e meia depois. Ninguém quer saber de que forma é que o mix tem, se leva o quê, ninguém quer saber. As pessoas querem é chegar ao final e ver, este pão custa-me X e eu ganhei Y. E treinar a equipa e perceberem que nós estamos a vender comida, e se estamos a vender comida, convém que o façamos com consciência e que tentemos vender o melhor que saibamos, não é? Porque é a nossa e a saúde dos outros. E, portanto, isto só para vos explicar que, por exemplo, ainda esta semana eu disse-vos que há uns dias atrás, com aqueles dias de imenso, que
que teve um calor infernal, o marca de frio, imaginem o calor que na Garfas teve, que nas padarias tiveram marca de frio, rebentou. Então tivemos que pedir à Ferneto, que é um gigante da panificação, que nos fosse lá pôr uma câmara nova. Segunda-feira eu estive a explicar aos técnicos como é que nós, Garfo, usávamos o frio. Uma empresa que tem arcas de frio montadas no mundo inteiro, e eu fiquei a olhar e o senhor disse, não, Cristina, ensine-me. E vai esta segunda-feira o técnico deles aprender a fazer pão como nós fazemos. E não me paga nada, ainda por cima. Pronto, mas isto só para vos explicar que realmente o pão tornou-se uma indústria, e a partir do momento que se torna numa indústria, as pessoas, o grande objetivo delas é ganhar dinheiro, não tanto a questão de que tipo de pão é que estamos a vender, e por isso não é por acaso que há tantas pessoas que se recusam a comer pão, e que há tantas pessoas que dizem que o pão engorda, que ficam inchadas. Eu não quero o pão que tenha glúten, porque as pessoas acham que o glúten é o mal de todos os males que a humanidade criou, e porque temos que desmistificar isso, que era o que eu estava a explicar à Teresa. Todas as vezes que vai alguém à Garfo e que diz, tem pão que não tenha glúten? Tenho, mas eu tento sempre contextualizar e explicar que as pessoas podem comer glúten, não há mal nenhum em comer glúten, não há mal nenhum em comer pão, nenhum. Agora, tem a comer pão cuja matéria-prima seja boa, como é óbvio, e que se fermente corretamente o pão, porque se estamos à espera de ir comprar um saco de pão Bimbo e que eu me sinta da mesma forma a comer um Bimbo ou comer um pão destes, não tem nada a ver, não é? Não tem nada a ver. Agora também não posso pagar o mesmo. Nós não é? compramos um pão e passado 2 dias está cheio de bolor, não é? E antigamente não, quer dizer, o pão, ou o vosso pão, podemos ter a semana toda e não fica com bolor, não é? Sim, e depois, por exemplo, as crianças. Para mim é super importante ensinar as crianças. Eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos e tento sempre educá-los. Eles fazem pão imensas vezes comigo, educá-los a que eles percebam o que é o real sabor que o pão tem, porque as crianças têm o palato muito alterado para coisas doces, e quando nós lhe pormos um pão, por exemplo, como este, que tem um sabor mais ácido, as crianças ficam, não gosto. E porquê que elas não gostam? Porque estão acostumadas a comer hambúrgueres, a comer pizzas, a comerem massas com molhos que têm imensos temperos e imensos açúcares, e depois não comem o pão como ele é suposto que saiba. Tá? Não sei se para... Sim, se calhar vamos fazer agora o pão. Não, acho que vão fazer o pão como os outros fizeram, tá? Se tiverem alguma dúvida... Sim, é melhor lavarem as mãos agora. Ou janela, não é aquela esponja ou alguma coisa que se possa lavar.